O gerenciador de dispositivos mostra que alguns dispositivos estão com problema. Todos esses que estão com ponto de interrogação são dispositivos com problema. Então nós temos aqui controlador de áudio de multimídia, é a placa de som. Controlador USB, também está com problema. E temos aqui também dispositivo de entrada PCI. Isso aqui, na verdade, é a interface de joystick da placa de som. Todos esses três aqui estão com problemas. Vamos ver então qual que é o problema que eles têm. Olha, então temos aqui as propriedades desse controlador de áudio, que é a placa de som. Então está indicado aqui, status do dispositivo. Os drivers para esse dispositivo não estão instalados. Então esse aqui é o problema. A placa de som não está com os drivers instalados, por isso que ela não está funcionando. O mesmo problema está acontecendo com esses dois outros dispositivos aqui. Clique no ícone Meu Computador com o botão direito do mouse e no menu escolha a opção Propriedades. No quadro que será apresentado, clique em Gerenciador de dispositivos. Podemos observar aqui que existem dois dispositivos com problema. É a placa de som que não foi reconhecida pelo Windows. O gerenciador de dispositivos mostra que alguns dispositivos estão com problema. Todos esses que estão com ponto de interrogação são dispositivos com problema. Então nós temos aqui controlador de áudio de multimídia, é a placa de som. Controlador USB, também está com problema. E temos aqui também dispositivo de entrada PCI. Isso aqui, na verdade, é a interface de joystick da placa de som. Todos esses três aqui estão com problemas. Vamos ver então qual que é o problema que eles têm. Olha, então temos aqui as propriedades desse controlador de áudio, que é a placa de som. Então está indicado aqui, status do dispositivo. Os drivers para esse dispositivo não estão instalados. Então esse aqui é o problema. A placa de som não está com os drivers instalados, por isso que ela não está funcionando. O mesmo problema está acontecendo com esses dois outros dispositivos aqui.
No quadro de propriedades do sistema, podemos descobrir se a versão do Windows é de 32 ou 64 bits. Muitas das configurações que nós vamos fazer são facilitadas quando temos na tela o ícone Meu Computador. Para ativar o ícone Meu Computador, faça o seguinte. Clique na área de trabalho com o botão direito e no menu apresentado escolha Propriedades. Clique então em Área de Trabalho e depois em Personalizar a área de trabalho. Marque Meu Computador e pode dar OK e OK. Agora temos aqui o ícone Meu Computador. Suponha que durante a instalação do Windows XP, criamos duas partições, C e D. Apenas a partição C é formatada durante a instalação. É preciso formatar a segunda partição. Para isso, basta aplicar um clique duplo em Meu Computador. Vemos que existem duas unidades, C e D, que são as nossas partições. Se aplicarmos um clique duplo no Drive D, recebemos um aviso de que esta unidade não está formatada. Clicamos em Sim para fazer a sua formatação. Basta então clicar em Iniciar para fazer a formatação. Depois de alguns minutos, a formatação estará concluída. Podemos agora clicar em Fechar. E aqui vemos o conteúdo do Drive D, vazio porque está recém-formatado. A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar os drivers do chipset. Para isso vamos colocar o CD-ROM que acompanha a placa-mãe. Vai entrar em execução automática um programa que faz a instalação de todos os drivers da placa-mãe. Então o CD está carregando. E aqui está ele, Programa de instalação dos drivers da placa-mãe. Normalmente o primeiro comando desse programa de instalação é o que faz a instalação dos drivers do chipset. Então temos aqui Intel Inf Update. Então, Windows Inf Update Utility para chipsets Intel. A nossa placa-mãe tem um chipset Intel. Então vamos executá-lo. A instalação é muito simples, basta ir clicando em avançar. E terminada a instalação, é preciso reiniciar o computador. Os ajustes que vemos aqui são puramente visuais. Aqui podemos alterar o tamanho dos ícones. Aqui podemos alterar a resolução da tela. Essa placa de vídeo e esse monitor suportam resoluções de até 1920 por 1080. Vamos deixar com resolução de 800 por 600, porque esses filmes desse curso não podem ficar muito grandes. Aqui vamos retirar o papel de parede usando cores sólidas. Isso é para que os filmes não fiquem muito grandes. Vejamos agora como colocar na tela o ícone Meu Computador. Clicamos em Alterar ícones da área de trabalho. Podemos agora marcar aqui Meu Computador e uma dessas outras opções aqui também. Lá está o ícone Meu Computador. Podemos agora dar uma arrumada na tela. Vamos colocar o DVD de instalação da placa-mãe. Clicamos aqui no programa executável. E o programa foi carregado.
Então a primeira coisa, instalação dos drivers do chipset. Muitas vezes os drivers do chipset vêm junto com os drivers da placa de vídeo. No caso, estamos utilizando um chipset da AMD com drivers AMD e ATI. Todas as placas atuais que têm chipset AMD têm programas de instalação mais ou menos parecidos com esse aqui. Terminada a instalação, normalmente devemos reiniciar o computador, mesmo que ele não mande. Agora que o driver do chipset está instalado, nós vamos fazer a instalação desses outros dispositivos aqui que estão com problema. A gente pode fazer a instalação em qualquer ordem, mas é sempre bom começar pelos dispositivos que pertencem à placa-mãe. No nosso caso, nós temos aqui a placa de som, a interface de joystick da placa de som e aqui temos a interface USB, pertence à placa-mãe. Então vamos começar pela instalação desse controlador USB. Nós já criamos aqui uma pasta drivers e colocamos aqui os drivers que nós vamos instalar. Então temos aqui os drivers da placa de som, os drivers da placa de vídeo e os drivers da interface USB que nós vamos instalar agora. Observe que entre os arquivos que formam os drivers USB, nós não temos nenhum programa executável. Não existe aqui um programa setup.exe. Isso significa que esses drivers têm que ser instalados manualmente, através do gerenciador de dispositivos. A instalação manual de um driver é feita então da seguinte forma. Vamos clicar aqui no controlador USB e no menu vamos escolher a opção Propriedades. Vemos aqui então que os drivers para esse dispositivo não estão instalados. Vamos clicar então nesse botão Reinstalar Driver. Vai entrar em ação o assistente para atualização de hardware. Vamos então começar escolhendo aqui a instalação avançada.
nós vamos indicar aqui onde que estão os drivers a serem instalados. Se a gente tiver certeza que esses drivers estão num disquete ou num CD-ROM, podemos marcar aqui pesquisar mídia removível e clicar em avançar. Ele iria encontrar os drivers automaticamente. Existem casos em que nós não podemos deixar o Windows procurar os drivers num CD ou num disquete, se a gente tiver obtido esses drivers através de download, por exemplo. Nós vamos então desmarcar isso aqui e marcar a opção incluir este local na pesquisa. Clicamos então nesse botão procurar. Nós vamos então indicar em qual lugar do computador estão os drivers que nós vamos instalar. Vamos agora clicar aqui em desktop e temos aqui a pasta drivers e aqui a pasta USB 20, que é onde nós colocamos os drivers para USB 2.0 da nossa placa-mãe. Você pode observar que quando clicamos em USB 20, esse botão OK acendeu. Isso indica que existem drivers nessa pasta. Então já indicamos onde que estão os drivers a serem instalados e podemos agora clicar em avançar. Clicando então em avançar, ele vai acessar essa pasta e vai localizar os drivers. Aí ele apresenta esse aviso na tela. Ele está avisando aqui que esses drivers que nós estamos querendo instalar não foram homologados pela Microsoft. E ele dá a opção de parar com a instalação ou continuar assim mesmo. Vamos continuar porque isso não é problema nenhum. Então vamos deixar ele prosseguir com a instalação. Está então terminada a instalação. Podemos então clicar em concluir e voltando ao quadro de propriedades da interface USB, vemos aqui que agora está indicado: esse dispositivo está funcionando corretamente. E agora voltando ao gerenciador de dispositivos, vemos aqui o dispositivo USB que acabamos de instalar. Vemos também que ele sumiu da lista de dispositivos que estavam com ponto de interrogação. Depois que os drivers de som estão instalados, nós temos que fazer mais um pequeno ajuste em relação ao tipo de alto-falante que está sendo usado. Vamos procurar então o comando sons no painel de controle. Aqui está ele. Se por acaso o ícone do alto-falante aqui no cantinho da tela ao lado do relógio não estiver aparecendo, é só marcar esse item aqui, colocar ícone de volume na barra de tarefas. E aqui nós temos também configurações de alto-falante. Nós temos que fazer um ajuste aqui. Clicando aqui em avançadas, o Windows configura automaticamente como alto-falantes estereofônicos. Só que no nosso caso nós instalamos
4 caixas de som, então nós temos que configurar aqui como alto-falantes quadrifônicos. Isso é necessário para que todos os alto-falantes instalados funcionem corretamente. Podemos agora testar o funcionamento dos alto-falantes usando, por exemplo, o Windows Media Player. Então vamos ver. Tudo indica que está funcionando. For millions of years, in millions of homes, a man loved a woman, a child it was born. It learned how to hurt, and it learned how to cry, like humans do. I'm breathing in. Depois de instalar os drivers do chipset, vamos instalar os drivers que estão faltando. No nosso caso, quando instalamos o driver do chipset, foi automaticamente instalado também o driver do vídeo onboard. Sendo assim, faltam apenas os drivers de rede onboard e som onboard. Então temos aqui os drivers de LAN e áudio. Terminada a instalação, temos que reiniciar o computador.